Olá, muito boa noite. É um prazer estar com você mais uma vez aqui nessa história, né? A maior história de todos os tempos. Seja bem-vindo. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Compartilhe, deixe seu joinha para que esses temas possam chegar a outras pessoas. Meu nome é Edson França e estamos começando mais um capítulo da história, dessa história que é a maior história de todos os tempos. E hoje o tema desse capítulo é o juízo. Vamos falar aqui sobre o juízo. E como será esse juízo? Vamos ver aqui hoje. E você que não assistiu o capítulo anterior, assista, porque faz referência a esse que estamos vendo hoje, né? Falou sobre o santuário de Deus, falou sobre o santuário. O santuário tem muito a ver com o que vamos falar aqui hoje, ok? E você que não assistiu outros capítulos, passou despercebido, então não recebeu o link, é só entrar no canal, nesse canal que aqui está. Você vai lá ver na lista que está lá, a maior história de todos os tempos, e você vai na playlist, né? A maior história de todos os tempos, aí você vai ter todos os capítulos ali naquela playlist, ok? E para começar, para falar sobre esse tema, o juízo, vamos ver esse primeiro capítulo, que está lá em Eclesiastes 12, versículo 14. Ele fala: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer juízo todas as coisas, né? Todas as obras, quer que você seja feita para o bem, quer que você tenha feito para o mal. Até as obras que você que foi vista por outras pessoas, e até aquelas obras que você acha que não foi vista por ninguém, né? Que ninguém conheceu, mas Deus conhece todas as coisas, sabe de tudo, e Ele vai julgar também essas obras. E quem é que vai julgar, né? Julgar quem vai estar no juízo, quem vai ali ministrar esse juízo, quem é que vai tomar a frente. Vamos lá ver em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ele fala: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem vai estar ali ministrando o santuário é Jesus. Jesus, que aqui é representado como o sumo sacerdote. Ele é sacerdote e também sumo sacerdote. Assim como vimos no capítulo passado, o que ministrava o santuário, ali os objetos, o significado de cada coisa ali, o sacrifício, a pia, o altar, né, de holocausto, o altar de incenso, a mesa dos pães da preposição, e ali a Arca da Aliança. Vimos o significado de todas as coisas. E todas essas coisas faz referência a Jesus e ao Evangelho. E como vemos aqui, Jesus que ministra, ele é o sacerdote e sumo sacerdote desse santuário. E uma das provas disso está lá no livro de Apocalipse, a visão que João teve
do santuário e de Jesus. Ele disse: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. João teve a visão do santuário, e Jesus ali estava passando todas as orientações das profecias do Apocalipse. E ele viu Jesus, né? Quando fala Filho do Homem, é referência a Jesus. Onde você vê na Bíblia que está ali Filho do Homem, ou semelhante ao Filho do Homem, é Jesus. E em Hebreus 9, versículo 4, ele também fala a respeito disso. Diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus entrou no santuário, não no santuário que foi feito por Moisés, né? Ali ele se refere, como diz, como figura do verdadeiro. Não, ele entrou no verdadeiro santuário que está nos céus. E ele agora, ele mesmo comparece por nós, né? Intercede por nós diante de Deus. O sacerdote, quando ia ali pegar o incenso e passar ali no templo, aquele incensário ele espalhava sobre todo o templo. Ali ele representava as orações dos santos. E assim é que Jesus faz hoje no santuário. Ele intercede por nós. Ele intercede pelos santos. Daniel, capítulo 8, versículo 13 e 14, ele fala: depois vi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui é uma profecia de Daniel falando sobre a purificação do santuário. E essa é uma profecia que foi feita no ano de alguns anos, quer dizer, vários anos antes de Cristo, né, no Antigo Testamento. E a profecia se referia a um tempo que as pessoas estavam prisioneiras, né, levadas cativos. E essa profecia se refere ao tempo do fim. Essas 2300 tardes e manhãs, se refere a dia. Então, até 2300 tardes e manhã, quer dizer, 2300 dias. E o santuário será purificado. E dias, em profecia, quer dizer anos. Então, é 2300 anos e o santuário será purificado. Mas quando começou essa profecia, né? Qual foi o ano que se iniciou essa profecia? Aqui em Daniel também, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém,
até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bem, aqui ele fala que de uma parte da profecia, né? Diz que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. E aí ele faz uma separação aqui, porque nessa profecia há outra profecia incluída, né? Diz, porque dessas 2.300 tardes e manhãs, tem também uma profecia dentro dela, que é 7 semanas, que é 490 anos, e mais 62 semanas, que são 434 anos. Mas não vamos falar dessa profecia, vamos continuar falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ok? E a profecia de 2.300 tardes e manhãs, como vimos aqui, ele se inicia desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A data da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi no ano de 457 a.C. Aí, essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que é 2.300 anos, tem o final em 1844. E em Apocalipse faz uma referência também a essa profecia, que é o tempo em que essa profecia tem o seu final. E a profecia diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ok. Vamos ver Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Veja que nessa profecia diz que viu um anjo voando pelo meio do céu, um mensageiro, né? Tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam na terra, a todas a nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho começou a ser pregado na data, no tempo do final das 2.300 tardes e manhãs, que se iniciou, que teve seu fim da profecia em 1844, né? E nesse tempo iniciou-se a pregação do evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Em Apocalipse 11, 18 e 19 também fala a respeito do evangelho a ser pregado. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Bem, na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar as veredas jogadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. E aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia
10 do 7º mês, vimos isso no capítulo passado, que é o dia da expiação, o sacerdote entrava num lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. E como se diz, né, que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Esse santuário é o do céu. Jesus, nesse período, nesse tempo, ele entra no santuário, no Santo dos Santos, né, no Santíssimo, onde tinha referência ali que ele só entrava no santuário terrestre, o sacerdote, uma vez no ano, para purificação. E vemos aqui que o santuário celestial será purificado, quer dizer, foi purificado a partir de 1844. Em Isaías, que vimos aqui que tem a referência, né, que fala sobre o início dessa pregação, né, e fala que as pessoas, os mensageiros, iam fazer lembrar todas as coisas, né, que se perdeu com o tempo, né, que as pessoas esqueceram. Em Isaías 58:12 fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aí vimos aqui vou mudar aqui um pouquinho. Ok. Vimos aqui a profecia que as pessoas, os mensageiros, o povo escolhido de Deus iria pregar as mensagens, reparar as brechas, aquilo que as pessoas esqueceram ou deixaram de observar. Eles iriam trazer à tona tudo o que foi perdido com o tempo. E esse juízo tem 3 partes. Tem o juízo investigativo, tem o juízo de comprovação e o de aqui o juízo de execução. Tem 3 fases: investigação, comprovação e execução. Vamos ver primeiro o juízo investigativo. Ele está lá, ele começa, né, como vimos, o juízo investigativo tem lá em Daniel, capítulo 8, versículo 13 e 14, diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Da mesma forma, ao findar na profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844, que foi o dia exato dessa profecia se cumprir, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. E aqui vamos ver aqui de novo, novamente, né, a imagem, para você ter uma noção melhor, né, do ano de 457, que foi a data que anunciada para a edificação do templo, autorização, e até 2.300 anos vai dar em 1844, que se inicia o Evangelho, a pregação do Evangelho, a purificação do templo e o fim da profecia. Mas quem vai estar à frente do julgamento, do juízo? Quem vai estar à frente? Quem vai ministrar esse julgamento? Em João capítulo 5, versículo 22, ele fala: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
quem vai julgar, quem vai estar à frente desse julgamento é Jesus, né? Jesus, ele vai estar à frente de tudo. Ele está lá no santuário, hoje ministrando lá, dando início à purificação do templo, que teve início, né, de 1844. E ali ele está intercedendo por nós e julgando, investigando, né, os casos que já passaram, né, as pessoas que já morreram, já tiveram a sua situação definida em salvo ou perdido. E vamos ver agora o juízo de comprovação. Quando vai acontecer esse juízo de comprovação? E vamos ver aqui. Em Daniel capítulo 7, versículo 9, ele fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Bem, está lá o ancião de dias, está lá ministrando no templo. Jesus, que foi visto, suas vestes brancas como a neve, né? Seus cabelos da cabeça como a pura lã. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10, ele fala assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Foram abertos os livros. Ali está o livro da vida, o livro das obras, o livro das pessoas, que contém ali tudo que as pessoas fizeram em sua vida. E ali estava o tribunal. E todos ali estavam sendo julgados, né? Não assim julgados para dizer esse está condenado, esse está salvo. Não, mas ali todos estamos vendo o julgamento, para apresentar porque um foi salvo e o outro se perdeu. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele disse: se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Ele tanto é juiz como é advogado nosso. Mas temos que confessar os nossos pecados, se arrepender, deixar de praticá-los e mudar de vida. Não podemos confessar os pecados, dizer que se arrependemos e continuar praticando as coisas más, as más obras. E Eclesiastes fala, né? Repetindo o que foi dito, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas,
quer sejam boas, quer sejam más. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Todas as coisas que fizermos está registrada lá nos céus, nos livros. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos receberão a recompensa segundo o que tiver feito, né? Todos comparecerão ao tribunal, ao juízo. Juízo não quer dizer condenação. Juízo quer dizer o processo. Juízo quer dizer como você vai comparecer a um tribunal, você ali vai ser o réu, mas você vai ser ou julgado ou condenado. O juízo, quando comparecemos ao tribunal, não estamos ali já condenados, estamos ali para receber a condenação ou a absolvição. Mas só que, para que você não receba nenhuma condenação, Paulo fala, né, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, se você se entregou a sua vida a Ele e segue cumprindo os seus preceitos, as suas orientações, os seus mandamentos, você não vai ser condenado à morte, você vai ser absolvido para a vida eterna. E uma das coisas que a Bíblia fala que devemos fazer, né, não para ter a vida eterna, mas para permanecer na vida eterna. Ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E em Eclesiastes, ele completa, ele fala sobre o que devemos fazer e o julgamento, como é que vai ser esse julgamento, a base do julgamento. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 fala: de tudo o que tem ouvido, a suma quer dizer, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja aí que em Eclesiastes ele une os dois, né? De tudo que se tem ouvido, a suma o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, quer dizer, obedeça os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Esse é um dever de todo homem. Não diz que isso é um dever dos israelitas, das pessoas que é de outra nação, que tem outro costume, que é de outro povo do Antigo Testamento ou do Novo, não. Ele diz, isso é o dever de todo homem, todo ser humano. Ele diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ele completa que isso, por consequência
do que nós fazemos, nós vamos ser julgados. Temos um advogado que intercede por nós, junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases que vemos aqui. Vemos primeiro o de investigação, depois vemos o de comprovação, que vai ser esse que vemos agora, vai ser durante os 1000 anos que vamos passar nos céus. Depois que Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos que estiverem na sua vinda vão se unir com eles e vão ser levados pelos anjos ao encontro de Jesus nos ares. E os que ficarem, que não aceitaram Jesus, os que morreram sem aceitar Jesus a salvação, vão continuar mortos, e os vivos vão ser destruídos pela simples vinda de Jesus, porque eles não vão aguentar a sua glória e vão morrer todos queimados, né? E esse tempo todo as pessoas vão permanecer mortas até os 1000 anos. Depois de 1000 anos as pessoas vão ser julgadas. Vamos ver daqui a pouco. E esse juízo de investigação, quer dizer, de comprovação, ocorrerá nos 1000 anos em que estivemos lá no céu, os salvos. E agora vamos ver o juízo de execução. O juízo de execução. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, ele fala: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, todos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja ali que as pessoas foram julgadas segundo o que se achava escrito nos livros. O que as pessoas fizeram, as suas obras, os suas escolhas. Toda a sua vida é registrada nos livros. E eles foram julgados segundo o que neles havia. Em Apocalipse 20, versículo 13, depois desse julgamento, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E aqui a gente estudou, a gente viu, né, em algum capítulo passado, que Hades quer dizer inferno, e também tem o mesmo significado para sepulcro, túmulo, sepultura ou mansão dos mortos, né? Hades ou inferno quer dizer túmulo, não quer dizer que uma pessoa está queimando, ou lá é lugar onde as pessoas ficam queimando o resto da vida, não. Hades e inferno quer dizer sepultura, sepulcro. E aqui diz que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Entregaram os mortos que haviam nos sepulcros. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E depois dessas coisas, no final, Apocalipse 20, versículo 14, diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja aqui o que está dizendo aqui, que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Veja aqui que a morte e os sepulcros foram lançados no lago de fogo. Essa é a pronúncia correta. Se formos para a pronúncia que todos, a maioria do meio cristão acredita, né, que Hades, que inferno, significa lugar que está queimando o tempo todo, né, eternamente, vamos ter uma contradição aqui, né? Porque aqui vai dizer
Em vez de a morte e o Hades, né? A morte e os sepulcros foram lançados no lago de fogo, a gente vai dizer que a morte e o fogo foram lançados no lago de fogo. Isso não tem cabimento, não tem nada a ver, fica uma coisa meio embaraçada, né? Mas a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, né? Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Veja só que as pessoas todas um dia vão morrer. Eu e você vamos morrer, mas caso Jesus volte antes, podemos subir para os céus ainda com vida, sem experimentar a morte. Mas aqui a gente vê que aqui está dizendo, esta é a segunda morte. O lago de fogo fala que é a segunda morte. E depois desse texto não fala mais dos mortos. Por quê? Porque não existiram mais. Assim como a pessoa morre, está inconsciente, não sabe de nada do que se acontece com os vivos, não tem noção nenhuma, não pode louvar a Deus, não pode se comunicar com os vivos, como aprendemos em algum capítulo passado, falando sobre o que acontece após a morte. Essas pessoas, quando morrem, não têm consciência alguma, mas vão ressuscitar para receberem o julgamento final. E depois desse julgamento que aconteceu, que eles foram julgados, quer dizer, comprovado porque não foram salvos, eles vão ressuscitar e vão receber a condenação, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Vamos ver aqui, resumindo tudo que se falou, né? Após a ascensão de Jesus, né? Cristo foi atuar no santuário que está no céu. Ali quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão e viu Jesus sentado à direita do Pai. Ali ele estava finalizando a profecia que dizia que ele estava concluindo a aliança que foi feita, né? A aliança foi um processo que aconteceu desde o seu batismo até a sua ascensão ao céu e entrar no santuário, né? Que está junto ao Pai. Ali, Jesus está no céu e a profecia que revela o juízo, né? Que inicia o juízo, é das 2.300 tardes e manhãs, que teve seu final em 1844. Teve um início a partir dali, teve um início da pregação do Evangelho verdadeiro, né? Que um povo que Deus estabeleceu, ali eles começaram a proclamar o Evangelho, né? E ali também Cristo iniciou sua intercessão, né? Ali no santuário, no Santo dos Santos, né? Ele sempre intercedeu por nós, mas ali, nesse momento, ele está intercedendo no Santo dos Santos, né? Purificando, na purificação do santuário, que se inicia em 1844. Vemos aqui que nesse processo teve 3 fases, né, do juízo, de investigação, no início de 1844, de comprovação, que vai ser no milênio, depois da volta de Jesus, até completar os 1000 anos. Ali todas as pessoas vão ter a comprovação porque foram salvos e porque outros foram perdidos, receberam a condenação. E vamos ter também o juízo de execução, onde todos os que não aceitaram foram condenados, terá seu fim, que é a segunda morte, né? Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que obedecem a Ele, que guardam seus mandamentos, que é fiel até a morte.
eu desejo que você possa também estar no lado dos que vão ser salvos. Eu espero que você continue, se não está ainda, né, comece a seguir a Jesus, seguir a Deus, obedecer os seus mandamentos, né, fazer tudo que é bom e agradável aos seus olhos e deixar o pecado para trás. E agora eu pergunto a você, né? Você aceita Jesus como seu Salvador, como seu advogado, como seu intercessor? Que você aceite, esse é o meu desejo, né? Que você aceite Jesus como Salvador e que você possa estar no lado daqueles que hão de herdar a vida eterna, estar com Jesus para sempre. Esse é meu desejo, essa é minha oração, que você aceite a Jesus. Você pode comentar, deixar aí seu comentário, né, dizendo eu aceito a Jesus. Você pode também ligar para o número que é apresentado no começo, logo no início, na abertura desse programa, que você possa interagir com a gente, né? Ou pedir uma visita, solicitar uma visita, ou dizer eu quero aceitar Jesus, eu aceito a Jesus, né? E eu espero que você escolha a melhor parte, aceitar a Jesus e ter uma vida eterna com Ele junto ao Pai. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos para juntos orarmos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, que você possa se entregar a Jesus, que possamos no próximo domingo, às 8 horas da noite, estarmos aqui mais uma vez compartilhando essa história, né? A maior história de todos os tempos. Até lá, que você possa também se inscrever, se não é inscrito ainda, deixar lá seu joinha, comentar algo lá na lista de comentários e também compartilhar para aquelas pessoas que você tem contato no seu WhatsApp, né, nos grupos. Você pode compartilhar para quem quiser. Que Deus o abençoe, proteja, guarde e até a próxima semana. Que Deus lhe abençoe.